Olá pessoal, vamos conversar sobre direito trabalhista e vamos falar hoje em como conduzir a oitiva de testemunhas e partes em uma audiência trabalhista. O que pode e o que não pode e o que dizem os precedentes. Vamos assim pontuar em 7 questões bem importantes sobre esse tema na nossa conversa. Bom, olá, seja bem-vindo. Eu sou a Alberta Jäger e atuo há mais de 30 anos na área trabalhista e aqui eu quero te ajudar a atuar com segurança na advocacia trabalhista, mesmo sem você ter experiência. E este aqui é o programa Minutos Trabalhistas, aonde estamos preparando vários conteúdos super importantes da área para você. E aqui nós estamos no episódio 4. Sim, é o quarto conteúdo aqui que preparamos nesse formato. Bom, então vamos falar sobre 7 aspectos desse tema e o primeiro é sobre a importância da oitiva na audiência una, na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a prova oral tem muito peso. Então, a oitiva de testemunhas e partes é um momento crucial da audiência, é um momento chave, especialmente quando não há prova robusta, não há prova documental assim satisfatória no processo. Bom, a técnica do advogado na formulação das perguntas pode fazer a diferença entre procedência ou improcedência da ação. Isso a gente já sabe, então vamos formular as perguntas com cuidado. Segundo item, então, da nossa conversa aqui, é sobre a ordem da oitiva na audiência una. Então, conforme o artigo 848 da CLT e práticas consolidadas, qual é a ordem? Primeiro, a tentativa de conciliação. Depois temos a colheita do depoimento pessoal do reclamante. Temos o depoimento do reclamado também, que é o representante da empresa, ou o dono, ou uma pessoa física, se o empregador for a pessoa física, ok? Depois temos o quê? Inquirição de testemunhas do reclamante, inquirição das testemunhas do reclamado, nessa ordem, se não houver qualquer inversão, qualquer intercorrência. A parte contrária pode acompanhar o depoimento da testemunha adversa. Claro, sem interrupções. Aliás, as interrupções nos depoimentos, nas falas, não podem acontecer. Ok? Terceiro item importante aqui é a oitiva das partes. Nós temos aí limites e temos que ter estratégias. A parte será ouvida como depoente, claro, não como testemunha, e pode ser confessante, ela pode confessar, ou seja, o juiz pode considerar como verdadeiro o que a parte ali vai admitir, o que o representante da parte, enfim, admitir. E a estratégia aí, qual é? É o cuidado que devemos ter com perguntas que possam gerar confissão. Então, você tem que tomar cuidado, claro, com as perguntas, o tempo todo. E essa confissão, então, pode ser prejudicial. O advogado deve orientar o cliente previamente, preparar, inclusive psicologicamente, mas não interferir, é claro, na hora do depoimento, bem como o advogado não pode instruir nem testemunhas, nem partes. Quarto item importante da nossa conversa é a oitiva da parte na condição de informante. O que diz a jurisprudência? Que, embora não seja comum a parte poder ser ouvida como informante, nos termos da súmula 357 do TST, é válida a confissão feita, como já dissemos até, por preposto que ocupava cargo de direção na empresa ou tinha poderes para representar a empresa.
Então, o preposto não pode chegar de paraquedas e não saber dos fatos, ok? E mais recentemente, em caso de ausência de testemunhas, a parte pode ser ouvida a critério do juízo para esclarecimentos. Isso tem sido admitido, né, normalmente com base no princípio da busca da verdade real. Bom, a oitiva da parte, nesse caso, aliás, pode ser feito além da confissão, né? Ela pode ser usada como meio para auxiliar o convencimento do juízo, tá? Desde que garantido sempre o contraditório, tá? E que não haja prejuízo à parte contrária. Quinto item importante da nossa conversa sobre as testemunhas na audiência una. Sobre os critérios e cuidados. Cada parte pode indicar até 3 testemunhas, mas o juiz pode limitar a 2, pode ouvir até menos, pode ouvir até uma testemunha. Bom, artigo 821 da CLT fala sobre essa previsão. E a testemunha não pode ter interesse na causa, sob pena de ser contraditada. E a testemunha pode ser compromissada ou não. Na maioria das vezes ela é compromissada e se refere ao compromisso legal de dizer a verdade. Ela pode ser punida, tá? Pelo crime, por cometer crime de falso testemunho. E a testemunha não compromissada, que testemunha é essa? É a testemunha técnica. É o perito que vem para, né, colocar informações, ou é um informante, uma pessoa que é ouvida a título de informante, ok? 6º item é sobre a proibição da acariação de testemunhas. Então, essa acariação, ela é proibida, ela é vedada na Justiça do Trabalho, por quê? Tendo em vista a prevalência do princípio da proteção, ok? Bem como para evitar a intimidação dos depoentes. Claro, eles vão se sentir intimidados. Então, quais são os motivos da vedação? Vamos lá. Preservação da espontaneidade do depoimento. Depois, prevenção do constrangimento ou coação. E a proteção da parte hipossuficiente. É bem claro isso, eu acho que fica bem fácil de entender. Assim, a divergência entre testemunhas não justifica a acariação, por isso que a gente vê não acontecer quase isso. Bom, o juiz deve valorar os depoimentos de forma autônoma, considerando coerência, detalhes, verossimilhança, ok? Contradições, se existem ou não. Todavia, há entendimento contrário sempre, né? Há entendimentos contrários a esta decisão, visto que em algumas situações seria, de repente, o único caminho. Ouvir a testemunha que realmente seria idônea, tentar verificar qual é a testemunha realmente que está falando a verdade. Ok? Bom, 7º item da nossa conversa é sobre dicas práticas para o advogado que está ali começando. Bom, prepare perguntas abertas e objetivas, voltadas para os fatos, não para o julgamento, mas para aquilo que foi colocado em peça inicial ou em contestação. Oriente o cliente para o depoimento pessoal e ele não vai mentir, ele vai responder a verdade com clareza, segurança e de forma objetiva. Em caso de testemunha contraditada, registre o protesto para fins de eventual recurso e não esqueça a contradita sempre após a qualificação da testemunha. Jamais interromper o quê? Os depoimentos, tá? A gente está aqui fazendo meio que um resumo. E anotar, se necessário, e pedir ao juiz para registrar a contradita ou protesto com relação ao indeferimento de perguntas, ao indeferimento de oitiva das testemunhas ou da parte, ou ainda com relação a qualquer outro pedido que você acha viável e correto
e sempre que possível, fundamente, tá? E estar sempre ali atualizado com relação aos precedentes relativos às audiências, às testemunhas, ao ônus da prova, ok? Lembrando que não há nulidade por cerceamento de defesa se o juiz indeferir a oitiva de mais do que uma testemunha, ok? Se ele se sentir já convencido dos fatos e se realmente fundamental. Mas, enfim, se você ainda assim acha que a matéria de prova não foi ali elucidada, não está claro, você insista na oitiva de outra testemunha, ok? E se não atendido o seu pedido, não acatado, você deve fazer constar o seu protesto e de preferência de forma fundamentada. Às vezes você vai fundamentar e o juiz até se convence e ouve a sua testemunha ou aceita a juntada de algum outro documento, certo? Às vezes acontece, né, isso. Bom, com base no artigo 765 da CLT, então o juiz ele possui essa liberdade de condução, né, da audiência, podendo limitar a produção de prova quando ele considera que já existem elementos suficientes para o julgamento, certo? Mas você pode ter um entendimento diferente, claro. Então você vai protestar, vai fundamentar, ok? A CLT prevê ainda que cada parte, bom, na verdade aqui a gente está repetindo para vocês fixarem bem. Cada parte vai poder trazer 3 testemunhas para ser ouvidas, né? Três testemunhas de cada parte. E se você realmente quiser ouvir mais de uma ou 2 testemunhas, sempre fundamente, né, da forma mais correta possível, que de repente você até consegue a oitiva ali na hora da audiência. Bom, vamos fazer um resumo aqui então? Primeiro, existe uma ordem na audiência e um dos primeiros atos é a tentativa de conciliação. E é bom que você já tenha abordado o advogado da parte adversa para ver se existe a possibilidade de acordo, ok? Aí, se não houver, segue-se para os depoimentos pessoais. Primeiro, o do reclamante, ok? Depois, o do reclamado, né? Normalmente é pelo preposto, por um representante, mas às vezes pelo próprio reclamado. Depois disso vem o quê? As testemunhas, né? A oitiva das testemunhas. E aqui, vale lembrar que quem indica primeiro é sempre o reclamante. E depois, quem indica as testemunhas é o reclamado. A parte contrária pode estar presente durante o depoimento da testemunha adversa, da testemunha da parte contrária. Mas, é claro, não pode interromper, como já dissemos, comentar, orientar. Esse momento é só do depoente com o juiz e os advogados. E saber essa ordem da audiência, a ordem correta, não é apenas um detalhe técnico. É algo básico, primordial, na condução, inclusive, estratégica da audiência, certo? Então, você tem que estar ciente dessa sequência. A parte pode ser ouvida como testemunha, né? Dissemos que não. Na Justiça do Trabalho, a parte não é ouvida como testemunha, não vai ter aquela aplicação daquela multa, desculpa, pode acontecer de aplicação de multa, mas não vai ser vítima da aplicação da pena do crime, relativo ao crime de falso testemunho, ok? Mas o preposto, então, ele pode confessar fatos, por isso tem que se tomar cuidado com a indicação do preposto. E tem mais, em casos em que não há testemunhas disponíveis, o juiz pode ouvir a parte como informante, com base na busca do princípio da verdade real, como dissemos, e nessa situação, o depoimento pode ter peso de confissão, certo? E vai ajudar, com certeza, na formação do convencimento do juiz, tá? E tem que haver o contraditório, certo? Sempre.
E esse entendimento mais recente, ele vem sendo aceito na jurisprudência e pode ser a chave para esclarecer os fatos em processos com pouca prova, certo? Então, é totalmente correto, correto esse procedimento. E, bom, falamos que o juiz pode, então, recusar a ouvir mais do que uma testemunha, e isso, a princípio, pode não representar cerceamento de defesa, tá? É claro que, se o advogado insistir e fundamentar, de repente, pode ser constatado que houve ali um cerceamento de defesa, tá? Bom, com relação às testemunhas também, advogado, fique sempre atento se você realmente não tem ali alguma possibilidade de fazer a contradita. Então, vocês converse com o reclamante, esteja ali, ou com a reclamada, esteja ali atento para ver se não existe realmente uma possibilidade de contradita. Existe até a contradita incidental, mas o correto é fazer a contradita após a qualificação, ok? Agora, com relação a essa liberdade do juiz conduzir, nós falamos que está no artigo 765, ok? E é claro, ele sempre deve justificar a decisão dele, né? E normalmente o juiz já faz isso, ele indefere e já diz o porquê, certo? Bom, outra coisa importante, como falamos, é o advogado conhecer os precedentes qualificados ou obrigatórios atuais, que estão agora sendo praticados pela nossa Justiça do Trabalho desde fevereiro desse ano. Então, temos que ficar atentos com relação a isso, tá? Ainda quanto às oitivas realizadas em audiência, temos a IR 64, que versa sobre o rol de testemunhas. Outro item super importante que acontece antes da audiência, mas é de suma importância. Então, se o advogado achar que é necessário arrolar testemunhas, se estiver desconfiado de que a testemunha pode não vir, enfim, faça esse arrolamento, inclusive para poder adiar a audiência se necessário. Temos a IR 135, que fala sobre a negativa da oitiva do preposto não constituir cerceamento de defesa também, tá? E aí, né, ressaltamos de novo, cuidado com a confissão ficta. O preposto não pode ser qualquer pessoa, aquela que não sabe dos fatos, ela tem que saber, ok? E sobre a IRR 72, que é relativa à súmula 357, diz respeito ao fato de a testemunha litigar face à mesma empresa, a mesma reclamada. Isso não configura suspeição, certo? Bom, essa matéria sobre testemunhas, sabemos, é muito importante. E há muitos detalhes com relação aos quais temos que ficar atentos, ok? Então, nunca vamos subestimar esse tema e sempre vamos aprendendo mais sobre ele. Bom, fico por aqui e até o nosso próximo encontro nos Minutos Trabalhistas.